Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Conversemos um instante sobre a questão da morte. No primeiro momento, a morte, a vida e após a morte. Veja, todas as culturas trabalham essa questão. E desde quando se tem notícia do ser humano, se tem notícia dessa pergunta: de onde viemos, para onde estamos caminhando? E o que acontece depois da morte? Toda a literatura trabalha essa questão. E nós fomos formados pela literatura bíblica, que na sua origem, a primeira resposta nos diz que foi Deus que criou. E aí está contido a resposta de todas as preocupações. Se Deus os criou, como de fato os criou, então não tem sentido a pergunta sobre a morte, porque Deus não iria criar ninguém para morrer. Aqui está, com essa afirmação primeira da literatura bíblica, a resposta para todo o resto. Mas por que esse medo da morte? A literatura bíblica oferece uma resposta. Nós pecamos. Esse pecado para a Bíblia está explicado, representado em Adão, em Caim. O povo lá daquela gozação faz com Noé, e aí por diante. O livro de Samuel nos diz que é o Senhor que dá a vida e tira, lá, 1 Samuel 2,6. Já Isaías nos diz, em 26,19, que os mortos também vão ressuscitar. Toda a Bíblia vai falar sobre isso. Todas as religiões tentam oferecer uma resposta para a morte, pois se tem morte, não precisa religião. Lá o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, também nos diz: os que dormem vão ressuscitar. E Jesus nos diz que a vida eterna consiste em conhecer Ele, estar no Pai. Logo, todos nós passamos por essa experiência de ver o pai, a mãe, o filho, a filha, a esposa, num caixão. Passamos pela experiência terrível, de repente chegou a notícia: fulano faleceu, fulano partiu. E ficamos como neutralizados diante dessa notícia, diante desse acontecimento. A literatura bíblica trabalha esta questão. E não precisaria de nada, era só de 3 coisas. Quem nos criou? Deus. Agora, Deus é uma afirmação de fé. Para quem crê, quem não crê, não tem sentido nenhum se perguntar. E se Ele nos criou, então não tem morte. Como é que a morte surgiu? A literatura bíblica dirá: por meio do pecado. E o pecado aparece quando? Quando nós estamos distantes de Deus. E como é que nós fomos redimidos? Pela encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Ele nos trouxe de volta para o Pai. Portanto, para sair da angústia da morte, somente a fé no Deus que é Pai e misericordioso. Por isso que quanto mais perto de Deus, menos medo da morte. Quanto mais distante de Deus, a morte se torna um terror. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. O seu Filho sempre está batendo em nossa porta. Mas tem um anjo que Deus nos deu para nos proteger. Abra seu coração e Deus vai fazer grandes coisas neste mundo por meio de você, da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.